Em uma aula de física, durante uma revisão sobre os conceitos fundamentais da mecânica clássica, o professor decidiu testar o entendimento dos alunos. Após relembrar as leis de Newton e outros princípios básicos da mecânica, ele fez as seguintes afirmações sobre o comportamento dos corpos sobre a ação de forças para que os alunos as julgassem. Afirmativa 1. A lei da inércia afirma que, quando o corpo está em estado de equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico, a força resultante sobre ele é nula. Quando ele está em equilíbrio estático, significa que ele está em repouso. Então, ele estando em repouso, a resultante das forças que estão agindo sobre ele é igual a zero. Se ele está em equilíbrio dinâmico, significa que ele está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade ela é constante. Se a velocidade ela não está variando, significa que a aceleração é zero. Como a força é igual a massa vezes a aceleração, se a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, se a força resultante ela for zero, então a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é zero, V é igual a constante. V é igual a constante, então ele está em equilíbrio dinâmico. Tá? Então, resultante das forças sobre o objeto em equilíbrio estático ou dinâmico é nulo. Então, essa afirmativa é correta. O módulo da força resultante de duas forças F1 e F2 é sempre o mesmo, independentemente da orientação entre F1 e F2. Vamos. Isso aqui é meio polêmico. Vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui um bloco e submeter ele a duas forças, uma força F1 e uma força F2. F1 está apontando aqui para a direita, F2 está apontando para a esquerda. Ele fala que o módulo da resultante das forças, mas que é um módulo, FR é igual a F1 menos F2. Ele fala que o módulo é sempre o mesmo independente da orientação. Beleza, nessa orientação o módulo é dado por isso aqui. Mas se eu tiver na seguinte configuração, eu vou pegar aqui e colocar. Eu vou pegar essa força, colocar aqui e vou pegar esse F2 e colocar no mesmo sentido, mesma direção e sentido de F2. Então, quem é o módulo? FR é igual a F1 mais F2. Percebe que isso aqui é diferente dessa outra coisa. O módulo mudou quando eu mudei a orientação de um dos vetores. O mesmo acontece se eu pegar aqui a força. Eu estou mantendo aqui F1, mas eu poderia mudar também a orientação de F1. Mas aqui, por simplicidade, eu deixei só mudando F2. Se eu tiver aqui o F2 aqui perpendicular a F, quem seria o módulo da força resultante? O módulo da força resultante seria aqui, ó, como eles estão formando um triângulo retângulo, então a força resultante seria aqui a hipotenusa, né? Então a gente calcularia isso aqui por Pitágoras. A força resultante seria raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, soma dos quadrados das forças. Então essa aqui está errada, porque ela depende sim da orientação. De acordo com a terceira lei de Newton, as duas forças ação e reação podem se anular quando atuam sobre o mesmo corpo. De acordo com a terceira lei de Newton, ação e reação elas ocorrem em corpos diferentes, portanto elas não podem se anular, certo? É só lembrar lá da lei da gravitação universal, que é uma aplicação da lei de ação e reação. Você tem dois corpos com massa M1, M2, esses corpos eles estão se atraindo mutuamente. Essa força é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separam. Tá? E a força que é o M1 puxa M2 é a mesma força que M2 puxa M1. Tá? Mas essas forças elas não vão se anular, elas ocorrem em corpos diferentes. Aqui, esse par de forças aqui, eles estão atuando no mesmo corpo. Tá? Eles podem se anular ou não. Isso vai depender do módulo da força resultante que está
sobre ele. Se for 0, porque você está avançando lá. Então, considerando as afirmações do professor, os alunos responderam acertadamente que está correto somente o que consta em... Aqui a gente viu que isso aqui está errado. Então, gabarito aqui, letra A. A única correta é a afirmativa 1.